Olá, queridos, graça e paz. Para a nossa reflexão na carta aos Romanos, no dia de hoje, quero convidá-los e convidá-las a ler o texto que está em Romanos capítulo 6, versículos 12 a 14, que diz assim: Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bom, seguindo o fluxo desse capítulo 6, em que o apóstolo está falando conosco sobre a nossa união mística com Cristo, a nossa união na morte e a união na ressurreição, nós vimos até o versículo 11, Paulo falando basicamente sobre uma ortodoxia, dando para nós um ensino, dando para nós o conhecimento do que aconteceu com a nossa união com Cristo. Mas aqui já no versículo 12 ao 14, Paulo, como sempre faz, ele faz uma aplicação, ou seja, ele sai da ortodoxia e vai para o que nós chamamos de ortopraxia. Nisso ele leva-nos a colocar em prática ou em ação aquilo que aprendemos anteriormente. Então, se nós vimos até o versículo 11, por exemplo, que nós morremos com Cristo, fomos batizados, ressuscitamos com Cristo, garantimos a vida eterna e nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Agora, nós vemos o apóstolo falar para a gente três coisas, três orientações. Duas são negativas e uma é positiva. A primeira negativa está no versículo 12, que diz assim: Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. A ideia do apóstolo é dizer para que nós consigamos, junto com o poder que é dado a nós pelo Espírito Santo, lutar para que o pecado não tenha mais domínio sobre os nossos corpos mortais, ou seja, sobre nós, sobre a nossa vida. E de que forma que o pecado nos domina? Ele cita mais à frente, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. No capítulo 7 ele vai se aprofundar mais nisso, mas isso fica para as nossas próximas mensagens. Mas ele vai falar no capítulo 7 que aquilo que ele não quer fazer ele faz, o que ele quer fazer ele não faz, e ele diz que quando não faz o que quer, já não é ele quem faz, mas sim o pecado que habita nele. Logo, o que o apóstolo está nos ensinando é que o pecado pode nos conduzir a querermos cumprir os seus próprios desejos, ou seja, os desejos pecaminosos. Então essa é a primeira orientação negativa. A segunda negativa está no versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Oferecer os membros do corpo é muito semelhante ao que nós vemos em outras partes da Escritura, como por exemplo Tiago, em sua carta, falando a respeito da língua, que é um membro muito pequeno, mas que pode causar grandes danos. O apóstolo está falando da mesma maneira aqui. É para que nós possamos utilizar os membros do nosso corpo, nossas mãos, nossos pés, nossos olhos, nossa boca, ou seja, partes do nosso corpo, como instrumentos de justiça e não de injustiça. Então ele fala de forma negativa: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. E a terceira orientação, que é positiva, está no versículo 13, parte B e C. Ele diz: Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Então ele faz uma comparação entre uma parte e outra, entre um momento e outro, em que você não deve mais oferecer os seus membros como instrumento de injustiça, mas sim como de justiça. E ele apresentou para a gente, ou vai apresentar para a gente, duas razões pelas quais nós devemos cumprir essas três orientações. A primeira está no versículo 13, parte B, em que ele diz: Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ou seja, Paulo está dizendo que como nós saímos da morte
e viemos para a vida, nós temos uma razão suficiente para nos oferecermos a Deus. Não oferecemos-nos a Deus como algo que Ele deva usar para nos devolver alguma coisa, mas sim porque Ele já nos deu, ou seja, Ele já nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. E a segunda e última razão que Ele dá, pela qual a gente deve entregar-se a Deus, oferecer o corpo e os membros do corpo a Deus, está no versículo 14, e essa, sem dúvida, é uma das maiores razões pelas quais nós devemos nos oferecer a Deus, que diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não estamos mais debaixo de uma lei que nos diga faça ou não faça, em que quando nós não conseguimos cumprir, nós éramos condenados à morte. Mas ao contrário, nós estamos debaixo do reinado da graça. E o reinado da graça, ele nos chama à liberdade, ele nos chama a uma possibilidade que não tínhamos antes. Porque quando éramos escravos da lei, quando estávamos sob o domínio da lei, éramos dominados pelos nossos desejos e pelas nossas paixões. Mas com o reinado da graça, tudo mudou. E a grande mensagem do Evangelho, e a grande mensagem de Romanos capítulo 6, é que nós estamos debaixo da graça. E por isso, o pecado não tem mais domínio sobre mim e sobre você. Que você seja vitorioso, vitoriosa na sua vida, sabendo que você está debaixo da graça, debaixo do amor e debaixo da proteção do Deus que ama e cuida dos seus. Que Deus os abençoe.